Olá, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma aula de História voltada ao segundo ano do ensino médio Colégio Alfenísia Freire. Na aula anterior, nós vimos o processo de independência da América Portuguesa, mais precisamente o processo de independência do Brasil, e hoje continuaremos estudando a evolução desse ato. A evolução do ato de processo de independência foi o surgimento do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Então, após a independência do Brasil, era necessário organizar o Estado brasileiro, mas haviam detalhes que podiam impedir que isso ocorresse, né? E um desses detalhes era a inconsequência, a pouca habilidade política e diplomática de Dom Pedro II. Eles acreditavam que essa pouca habilidade, essa pouca experiência que Dom Pedro tinha com o poder e as poucas qualidades que ele possuía em relação a governar poderiam colocar tudo a perder. Então, os mesmos políticos que foram lá oferecer o trono de Dom Pedro I, agora são os mesmos que duvidam da sua capacidade administrativa e temem os desejos absolutistas de Dom Pedro I. Então, eles vão tentar, de maneira muito rápida, se reunir em Assembleia Nacional Constituinte e criar uma Constituição, a primeira Constituição, que não admita ou que não forneça ao imperador condições para que ele venha exercer o seu absolutismo. E surge, então, a Constituição de 1823. Essa Constituição de 1823 ela vai surgir numa Assembleia Constituinte composta por 90 deputados e apresentou um projeto constitucional que manteve a escravidão, restringiu os poderes do imperador, instituiu o voto censitário, ou seja, o eleitor ou candidato deveria comprovar um determinado nível de renda para ter direito ao voto. A renda seria avaliada pela quantidade anual de alqueires de mandioca produzidos. Bom, por que alqueires de mandioca? Porque muitas pessoas elas não possuíam o valor monetário. Elas não tinham moedas, não tinham metais preciosos, mas tinham produtos que eram produzidos. E um desses produtos mais comuns produzidos e utilizados no escambo de trocas era a mandioca. Então se convencionou como elemento menor para a aferição de renda os alqueires de mandioca produzidos. Só que isso se tornou uma piada na boca de Dom Pedro I. Dom Pedro I, para desmoralizar essa Constituição de 1823, que restringiu seus poderes, ele apelida essa Constituição de Constituição da Mandioca. Bom, Dom Pedro I ele não gostou dessa Constituição, primeiro porque ela limitou seus poderes. Dom Pedro I, então, faz uma campanha difamatória da Constituição, onde mostra a sua fragilidade, sempre usando o termo pejorativo, Constituição da Mandioca. Com o apoio popular, Dom Pedro consegue fechar a Assembleia Constituinte, né? E, a partir daí, essa Assembleia Constituinte tenta a resistir a Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro tenta fechar a Assembleia Constituinte, mas a Assembleia Constituinte permanece reunida, tentando impedir a sua dissolução da noite do dia 11 para o dia 12 de novembro. Esse episódio vai ficar conhecido como a Noite da Agonia, a noite em que Dom Pedro tentou fechar a Assembleia Constituinte e os constituintes resistiram por uma noite, né? Por mais de uma noite, né? Da noite do dia 11 para 12 de novembro, vamos dizer por 24 horas. Bom, dissolvida a Assembleia, Dom Pedro vai convocar um grupo de 10 pessoas, que ele chamou de Conselho de Estado, e vai encarregar essas pessoas, mediante a sua administração, de elaborar uma nova Constituição, elaborar um novo projeto constitucional. E essa Constituição vai surgir em 25 de março de 1824, que é a Constituição de 1824. E o que estabelecia a Constituição de 1824? Primeiro, estabelecia uma monarquia hereditária. Segundo, ela instituía 4 poderes. O poder executivo, exercido pelo imperador e seus ministros. O poder legislativo, exercido por deputados eleitos por 4 anos e senadores nomeados em caráter vitalício. O poder judiciário, formado por juízes e tribunais, tendo como órgão máximo o Supremo Tribunal de Justiça. E
aí vem o detalhe, o poder moderador. O poder moderador era um poder que tinha influência e poder sobre os demais poderes. Ou seja, o poder moderador poderia atuar sobre o poder executivo, poderia atuar sobre o poder legislativo e poderia atuar sobre o poder judiciário. Então, o poder moderador será um instrumento do absolutismo de Dom Pedro I, através do poder moderador, que era atribuição exclusiva do imperador e assessorado por um conselho de Estado que também era escolhido por ele. O imperador podia interferir em todos os poderes. Se ele pode interferir em todos os poderes, na prática, o poder político do imperador vai se tornar absoluto. Terceiro item dessa Constituição, o país foi dividido em províncias que eram dirigidas por governadores nomeados por quem? Pelo imperador. Então vocês podem observar até aqui que a Constituição de 1824 ela foi formulada para dar poder absoluto a quem? Ao imperador Dom Pedro I. Bom, também essa Constituição de 1824 ela tinha o voto censitário, tendo o eleitor ou o candidato que comprovar uma determinada renda mínima. E o voto seria descoberto, não era voto secreto. Bom, outra coisa que veio implícita na Constituição de 1824 é a oficialização da Igreja Católica e sua subordinação como igreja ao controle do Estado. Assim, a Constituição de 1824 impedia a participação política da maior parte da população, o voto censitário, que exigia a renda mínima de uma população em boa parte miserável, e concentrava os poderes nas mãos do imperador. Então, essa Constituição de 1824 ela impedia a participação política da maior parte da população brasileira da época e ainda dava os meios para que Dom Pedro I se tornasse um imperador com poderes absolutos. Né? E isso ocorria através da criação, como nós já estudamos, do poder moderador. Bom, esse excessivo autoritarismo do imperador, que aparece muito claro quando ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte, que criou aquela primeira Constituição de 1823, e quando ele outorga de maneira bem centralizadora a um grupo de 10 pessoas para criar uma Constituição segundo os seus interesses, vão provocar protestos em várias províncias brasileiras que não aceitam o autoritarismo e o absolutismo de um imperador tão despreparado quanto era Dom Pedro I. Então, ocorrerão protestos em várias províncias, especialmente na província de Pernambuco, onde vão ocorrer os palcos das primeiras manifestações contra o primeiro reinado. E aí, nessa província de Pernambuco, como nós vamos ver mais adiante, vai surgir a chamada Confederação do Equador. Mas antes da gente falar mais detidamente nos processos e nas revoltas contra o autoritarismo e o desgoverno de Dom Pedro I, vamos entender, através desse organograma, a Constituição de 1824. Né? O organograma basicamente mostra de uma maneira gráfica o que eu falei anteriormente para vocês no que se refere a poder do legislativo, executivo, judiciário e o poder máximo do poder moderador e os conselhos e assembleias que compõem cada poder. Bom, gente, vamos agora estudar o primeiro reinado e procurar entender o declínio gradual de Dom Pedro I. Bom, vamos começar do princípio. Dom Pedro I, primeiro ele decepciona. Após a independência do Brasil, havia muita expectativa por parte da sociedade que mudanças viriam com o processo de independência e com a consolidação do primeiro reinado. Por exemplo, os comerciantes brasileiros desejavam o fim dos privilégios dos comerciantes estrangeiros. Os escravos acreditavam que seriam libertos. E as províncias acreditavam que teriam maior autonomia econômica e política. Só que nós sabemos que nada disso aconteceu. Pelo contrário, né? Os comerciantes estrangeiros continuaram a manter seus privilégios, os escravos continuaram sendo escravos e as províncias agora penavam sobre o autoritarismo e o absolutismo de Dom Pedro I. Ou seja, o primeiro reinado decepciona. Dom Pedro I, o imoral.
Apesar de ser um imperador cristão, casado, né? Dom Pedro I nunca deixou de manter uma rotina de festas, bebedeiras, lutas no Cais do Porto, que era chamado de Pancration, né? E cometia adultério, era frequentador assíduo de prostíbulos, ou seja, uma conduta que jamais seria admitida para um cidadão de bem, quanto mais para um imperador. E ele recebia duras críticas da elite da igreja e era visto como incapaz moralmente, tanto pelos cidadãos quanto pelos partidos políticos, para exercer o cargo de imperador. Bom, nós vamos ver agora Dom Pedro, né, e sua relação com um assassinato. A vida pouco regrada de Dom Pedro I era muito noticiada, e noticiada de maneira insistente, por um jornalista em particular. Esse jornalista tinha a denominação Badaró. O Badaró, ele noticiava tudo que Dom Pedro I fazia. Tudo que o Dom Pedro I fazia, Badaró noticiava, né? E mais que isso, né? Badaró mostrava o quão pouca habilidade moral e condições morais tinha Dom Pedro I para ser imperador do Brasil. Pois bem, misteriosamente, Badaró vai ser assassinado. E quando Badaró aparece morto, vítima de um assassinato, é natural que Dom Pedro I leve a culpa pelo fato. Afinal, ele era o maior interessado em calar Badaró. Claro que nunca apareceram as provas concretas que ligassem Dom Pedro I a esse assassinato. No entanto, isso não impediu que a população da época condenasse Dom Pedro I e o julgasse assassino de Badaró. Bom, Dom Pedro I, assassino. Em uma de suas idas a Santos, após a morte do jornalista Badaró, Dom Pedro I encontra todos os muros da cidade pichados com os dizeres assassino. Tal fato vai entristecer por demais Dom Pedro I, que pela primeira vez começa a desconfiar que não era tão popular quanto pensava. Agora nós vamos ver Dom Pedro I provocando a revolta popular. Quando Dom Pedro I volta à cidade do Rio de Janeiro, depois de ter ido a Santos, depois de ter contemplado os muros pichados com a palavra assassino, ele volta profundamente deprimido, volta profundamente entristecido, porque começa a acreditar que não tem a popularidade que pensa que tem, que não tem o amor do populacho como ele pensa que tem. Bom, os seus auxiliares, os seus assessores, os seus bajuladores de plantão vão tentar mostrar para Dom Pedro I que ele está enganado. Que se a população de Santos não gosta dele, a população do Rio de Janeiro o idolatra, o ama. Para conseguir isso, os seus assessores e bajuladores vão distribuir para o populacho, para a população em geral, bebida, mais precisamente cachaça. Eles vão distribuir cachaça para a população, para que esta população, bebendo, fique feliz e venha saudar a Dom Pedro I. Só que o projeto sai um pouco pelas avessas. A população embriagada se arma das garrafas e tenta invadir o Palácio Real e destronar Dom Pedro I. E tal revolta popular abastecida pelo álcool, ela vai se tornar conhecida historicamente como a Noite das Garrafadas. A noite em que o povo embriagado usa as garrafas que recebeu do reino, que recebeu da monarquia, que recebeu do poder real, para destituí-lo. Olha que interessante. Com muito sacrifício e com o uso da força, esse populacho armado de garrafas foi contido. Finalmente, Dom Pedro I e o desastre. Bom, em 1822, o Brasil vai declarar sua independência sob a liderança de Dom Pedro I e a anexação da Cisplatina. Essa Cisplatina ela foi conquistada e mantida a duras penas por Dom João VI, pai de Dom Pedro I. A Cisplatina é a região que atualmente conhecemos como Uruguai. Quando Dom Pedro I declara a independência do Brasil, o território brasileiro também, os limites do território brasileiro são confirmados junto com o seu processo de independência. E se forma uma Assembleia Constituinte para redigir a primeira Constituição do Brasil, que é aquela Constituição de 1823 que foi rejeitada por Dom Pedro I. Pois naquela Constituição vieram representantes da região cisplatina, que hoje é o Uruguai,
para participar da Constituinte, porque o Uruguai seria integrado aos limites territoriais do Brasil. Bom, a Cisplatina vivia em situação de tensão permanente, principalmente porque a Argentina tinha seus interesses lá. Em 1825 foi organizado por Juan Antônio Laveja uma espécie de rebelião, a chamada Rebelião Laveja. E seus aliados, o Laveja e seus aliados, eram conhecidos como os 33 Orientais. Olha que interessante. Eles declaram a separação da Cisplatina do Brasil. Observa, de novo, o Uruguai, que na época era chamado de Cisplatina, já tinha sido anexado ao território brasileiro. Essa revolta aí do Laveja vai decretar que a Cisplatina não pertence ao território brasileiro. Então, eles declaram a separação da Cisplatina do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas. Essas Províncias Unidas fazem parte da Argentina, né? Bom, essa atitude de Laveja aconteceu porque ele e seus aliados estavam sendo apoiados material e financeiramente pelos portenhos, pelos argentinos. Bom, existe então um processo em andamento de separação da Cisplatina do território brasileiro. Que atitude foi tomada por Dom Pedro I? Dom Pedro I perde a Cisplatina. Então, essa rebelião que inicia em abril de 1825, o nosso amado imperador, ele toma algumas atitudes que vão ser entendidas pelos historiadores como extremamente precipitadas e que levaram ao fiasco que foi a perda da Cisplatina. Bom, o historiador Chico Castro ele sugere dois erros capitais cometidos por nosso amado Dom Pedro I, entre o início da rebelião e a declaração formal da guerra. Primeiro, o decreto de dezembro de 1825 que impedia a circulação de navios nos portos da região platina. Esse anúncio de Dom Pedro I, oferecendo recompensas pela cabeça de Laveja, também foi outro ato não muito bem visto pela população local daquela região, né? Bom, a outra coisa também que prejudicou muito a manutenção da Cisplatina foram as ações de Pedro I, que serviram, por exemplo, para trazer mais revolta para aquela região. Ele enviou para lá um representante chamado Lecor, e esse representante chamado Lecor, ele era extremamente autoritário e se tornou, com o tempo, extremamente antipático às populações daquela região. E essas populações, vendo com antipatia o representante do governo brasileiro, elas vão acabar se aproximando dos rebeldes da Cisplatina, né? Para piorar toda essa situação de terror, a economia do Brasil, que já não era grande coisa, está em frangalhos. E o Império mal tem condições de pagar o funcionalismo público, mal tem condições de manter as forças militares. Mesmo assim, Dom Pedro I mantém a declaração de guerra contra as Províncias Unidas na data que ele mesmo estipulou. E durante o conflito, algumas batalhas foram travadas, sendo a maioria delas conflitos de pequena escala, conflitos pequenos. No entanto, a famosa Batalha de Tuzangó foi duríssima para as tropas brasileiras. Nessa batalha morreram 1.200 brasileiros. Logo após essa batalha, o Brasil vai concordar em iniciar negociações para tratar a cessão definitiva da Cisplatina para os uruguaios. O resultado dessa negociação vai ser a assinatura da Convenção Preliminar de Paz, que ocorreu em 27 de agosto de 1828. Neste momento, o Brasil assinou o fim de suas pretensões territoriais sobre a Cisplatina e aceita a derrota militar. Ou seja, a Cisplatina, que foi conquistada a duras penas por Dom João VI, acaba de ser perdida, né, por uma revolta tosca feita por um revoltoso, seus 33 orientais, devido à incapacidade diplomática e também à incapacidade administrativa e militar de Dom Pedro I. Bom, Dom Pedro I e o desastre econômico. O acordo econômico que Dom Pedro I fez com a Inglaterra, vocês devem lembrar, nós estudamos isso na aula anterior, a independência do Brasil é encarada por muitos historiadores como uma negociata. O nosso amigo, um dos assessores de Dom Pedro I, um dos seus conselheiros, José Bonifácio,
entra em contato com os ingleses e faz uma barganha econômica. Ele oferece aos ingleses a abertura dos portos brasileiros aos produtos manufaturados ingleses. Ou seja, os produtos ingleses vão ser vendidos em todo o Brasil sem incidência de tributação. Isso é maravilhoso para os ingleses. O Brasil é um país continental. Os ingleses vinham e acreditavam que logo, logo o Brasil teria uma população gigantesca. Então, as possibilidades comerciais com a abertura dos portos é algo que os ingleses jamais irão desprezar. Então, em troca, o José Bonifácio pede que os ingleses atuem junto a Portugal e façam Portugal reconhecer a independência do Brasil. Os portugueses, pressionados pelos ingleses, vão reconhecer a independência do Brasil, mas eles vão pôr uma condição, que o Brasil assuma toda a dívida que Portugal tem com a Inglaterra. Então, observa o desastre econômico. O Brasil assume uma dívida monstruosa de Portugal em relação à Inglaterra, dívida esta que Portugal contraiu quando da invasão das tropas francesas ao território português. Quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal, a Inglaterra auxiliou os portugueses no seu processo de libertação. Pois bem, as dívidas que Portugal contraiu com a Inglaterra por esse ato eram gigantescas e impagáveis. Agora essas dívidas foram todas transferidas para o Brasil. A economia do Brasil se torna mais fragilizada. Além disso, a abertura dos portos fazia com que a balança comercial brasileira sempre entrasse em colapso. O Brasil mais importava que exportava, né? Então, o Brasil mais importava que exportava. Isso fazia com que os poucos recursos que o Brasil possuísse, as riquezas que o Brasil possuísse, acabassem sendo levadas para fora do país, principalmente para a Inglaterra, né? Bom, a abertura dos portos também, ela acaba com qualquer pretensão que o Brasil tenha no futuro de entrar numa revolução industrial. Como os brasileiros iniciariam um processo de revolução industrial competindo com os produtos manufaturados ingleses que eram vendidos aqui sem incidência de tributos. Então, a economia brasileira, com o ato de assumir as dívidas de Portugal com os ingleses, o ato da abertura dos portos, ele acaba com a economia e com a independência econômica do Brasil. Esse processo vai gerar uma inflação que sobe mês a mês a números astronômicos, trazendo o empobrecimento e o desemprego à população. Bom, nós tivemos também Dom Pedro Tirano. Nós vamos falar agora sobre aquilo que nós falamos lá no começo, a Confederação do Equador. O Nordeste brasileiro, no início do século XIX, encontrava uma grave crise econômica, assim como todo o Brasil. Mas só que o Nordeste brasileiro, mais precisamente a região de Pernambuco, por ter uma forte região portuária e muito contato com navios que vinham da Europa, ela acabou assimilando ideais revolucionários e filosofias revolucionárias, entre elas o iluminismo. E todos esses fatores, né, o desejo de maior autonomia política e econômica, coisa que Dom Pedro I e seu absolutismo jamais deram a Pernambuco, somados aos ideais revolucionários e às filosofias libertárias, fizeram com que os nossos amigos pernambucanos iniciassem um movimento republicano de caráter separatista e popular. Entre os líderes desse movimento, nós vamos ter todo tipo de figuras. Por exemplo, tem Manuel de Carvalho Paz de Andrade, Cipriano Barata, o padre Gonçalves de Mororó, o Frei Caneca e por aí vai. O movimento vai receber o apoio de outras províncias nordestinas, né? Por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Esses rebeldes vão acabar por proclamar a independência daquela região e fundar uma república denominada Confederação do Equador. Esse nome foi dado devido à localização geográfica das províncias rebeldes que são próximas à linha do Equador. Essas províncias rebeldes, que agora viraram uma confederação, a Confederação do Equador, elas vão adotar como constituição, pelo menos de maneira provisória, a Constituição da Colômbia. Bom, Dom Pedro I já estava por demais insatisfeito com a economia, com a maneira como a população, como a igreja,
como os políticos, como as elites o viam. E ele agora tentou dar uma prova de força em cima dos revoltosos da Confederação do Equador. Ele vai repreender o movimento duramente, de maneira extremamente violenta, de tal forma que de cada 4 homens que participaram desta revolução, 3 foram mortos, com requintes de crueldade. E todos os seus principais líderes foram condenados à morte. Bom, Dom Pedro I, o ex-imperador do Brasil. Dom Pedro I enfrenta crise política, crise econômica, é tido como assassino, é tido como libertino, é mal visto pela elite, é mal visto pelo povo, é mal visto pela igreja, é mal visto pelos militares. Mas o principal problema que Dom Pedro I enfrenta, o que gera mais descontentamento, sem sombra de dúvida, é a economia. E Dom Pedro I não consegue conter a inflação astronômica deste Brasil do Primeiro Império. Ele tenta sucessivas mudanças ministeriais, se tenta também conter um pouco as manifestações de Dom Pedro I, se tenta achar saídas econômicas para a destruição massiva da economia brasileira, mas chega a um ponto que Dom Pedro I já não tem o apoio de mais ninguém. E logo, logo, se nada for feito, ele vai enfrentar revoltas, será destituído do trono e pode até mesmo ser expulso ou morto. Então, Dom Pedro I, na madrugada de 7 de abril de 1831, ele vai abdicar. Vai abdicar em favor de quem? Do seu filho, Pedro de Alcântara, né? Que na época em que Dom Pedro vai embora do Brasil para Portugal, só tem 5 anos. Quando Dom Pedro vai embora do Brasil para Portugal, ele vai na tentativa de enfrentar o seu irmão, Dom Miguel, que fora coroado rei de Portugal, né, com o título de Pedro IV. Então, observa, Dom Pedro sai daqui, abdica, deixa no seu lugar uma criança de 5 anos e vai se aventurar em Portugal na tentativa de destituir o seu irmão do trono e assim assumir o trono português. A abdicação de Dom Pedro I, na realidade, ela vai consolidar a independência do Brasil, porque de uma vez por todas ela vai afastar a possibilidade da recolonização do Brasil por Portugal. Daí, nos dizeres do famoso historiador Caio Prado Júnior, o 7 de abril se completou no 7 de setembro. Com o seu legítimo sucessor, né, Dom Pedro deixou aqui, como eu falei, apenas uma criança de 5 anos de idade. Então, como uma criança de 5 anos de idade não pode assumir um reinado, vai se iniciar um período intermediário entre o primeiro e o segundo reinado, chamado período regencial. Aqui nós temos uma gravura de Dom Pedro I, onde Dom Pedro I, de espada em punho, se despede do povo brasileiro. Período regencial. O período regencial é um dos mais conturbados da história brasileira. Como o príncipe regente não tinha idade de assumir o trono, o país vai ser governado por regências, né? Ou seja, o país vai ser governado por regentes que, segundo a Constituição de 1824, seriam eleitos por uma Assembleia Geral. Durante as regências irão ocorrer 3 correntes políticas: os moderados, ou chimangos, que representavam a aristocracia rural, os restauradores, ou caramurus, compostos por comerciantes portugueses e pela burocracia estatal, e os exaltados ou farroupilhas, que representavam as camadas da classe média urbana. Os moderados defendiam sempre uma monarquia moderada, os restauradores pregavam a volta de Dom Pedro I e os exaltados exigiam uma maior autonomia das províncias. Os mais radicais entre os exaltados pediam o fim da monarquia e a proclamação da República. A organização das regências. A primeira regência, a regência trina provisória, vai ocorrer de abril a junho de 1831. Ela vai ser composta por Nicolau Pereira de Campos, vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. O principal ato desses regentes foi a promulgação da lei regencial, que suspendia temporariamente o exercício do poder moderador. Então, a primeira coisa que os regentes fizeram foi acabar com o símbolo do absolutismo de Dom Pedro I, que era o poder moderador.
Nós vamos ter a segunda regência, que é a regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Ela vai ser composta, não esqueça que a primeira foi a regência trina provisória, agora nós já estamos na regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Essa regência ela é composta por Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. O ministro da Justiça foi o padre Diogo Antônio Feijó, que criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, na realidade, ela era uma espécie de milícia armada, formada por pessoas de posse, e que vai se transformar no principal instrumento de repressão da aristocracia rural para conter os movimentos populares. Então, gente, esse período da regência ele é um período muito conturbado porque não existe um regente. O que existem são pessoas eleitas em assembleia, né? Essas pessoas pertencem, em geral, a correntes políticas diversas e têm interesses diversos que vão tentar governar o Brasil. Só que no seu ato de governar com divergência, eles vão dar uma demonstração explícita de fraqueza. É como se o poder central não mais existisse. Isso vai fazer com que as elites provinciais venham a criar e a incentivar revoltas para que as suas regiões se emancipem do Brasil, ou seja, as suas províncias se transformem em pequenos países independentes do Brasil, para que assim eles não sofram influência e restrições políticas e econômicas dos regentes, do poder central. Então, tudo nessa época gira em torno disso, uma tentativa das elites de assumir o poder criando seus próprios países, governando seus próprios territórios, né? As regências, numa tentativa de sufocar essas revoltas que pipocavam em toda parte, ela vai, através do nosso amigo aí, o padre Feijó, criar a chamada Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional era composta por homens fornecidos pelos grandes proprietários e latifundiários, né? Eles entregavam jagunços deles para compor a Guarda Nacional, e muitas vezes esses proprietários e latifundiários ganhavam o título de coronel. Por isso que no Nordeste tem tanto coronel, né? O coronel, aquele líder político, aquele que tem também o poder da jagunçada, né? Que atua um pouco sobre o poder de polícia, é o coronel. Pois isso surgiu através do padre Feijó. O padre Feijó, ele criou essa Guarda Nacional, que nada mais era que uma milícia, né? Composta por homens fornecidos pelas elites agrárias da época, né? E essa Guarda Nacional ela era um real instrumento de repressão da aristocracia rural. Bom, o comando da Guarda Nacional nos municípios era entregue aos chamados coronéis. Como eu falei, uma patente que era vendida aos grandes proprietários de terra. Aí vocês descobrem por que os líderes políticos, principalmente do setor agrário, os latifundiários, principalmente no Nordeste, ganhavam essa titulação de coronel, né? Bom, essas patentes de coronel eram vendidas a esses grandes proprietários de terra e eles assumiam, na sua localidade, as funções do Estado, garantindo, entre aspas, a segurança e a ordem. No ano de 1832, vai ser aprovado o Código de Processo Criminal, que concedia aos municípios uma ampla autonomia judiciária. Essa autonomia judiciária vai acabar por ser utilizada para garantir a imunidade aos grandes proprietários de terras das atrocidades que eles irão cometer, fazendo uso da Guarda Nacional para os seus propósitos. No ano de 1834, procurando atenuar as disputas políticas entre exaltados e moderados, vai ser elaborado o ato adicional que estabelece algumas alterações na Constituição de 1824, a seguir as emendas à Constituição de 1824. Vamos lá. Primeiro, a criação de assembleias legislativas provinciais, substituindo os conselhos provinciais e garantindo uma maior descentralização administrativa. Vocês podem ver que os regenciais, os governantes regenciais, fazem de tudo para agradar as elites agrárias e assim conseguir a paz. Estão dando a eles poder legislativo nas suas próprias províncias.
algo que antes pertencia ao poder central. Bom, eles também fizeram a extinção do Conselho de Estado, que assessorava o imperador naquele poder moderador, que foi a primeira coisa que os regentes aí extinguiram quando assumiram o poder. Criaram um município neutro, que seria na cidade do Rio de Janeiro, e que seria a sede da administração central. Substituíram a regência trina pela regência una, eleito pelas assembleias de todo o país. O mandato do regente seria de 4 anos. Semelhante medida é tido como experiência republicana. Então, vocês podem ver aqui que, intrinsecamente, os líderes políticos que participavam do sistema de regência, de maneira oculta, já preparavam o Brasil para uma transição do Brasil Império para o Brasil Republicano. Bom, o ato adicional esse foi visto como um avanço das ideias liberais, visando garantir uma maior autonomia aos poderes locais. Como eu disse, as regências para impedir a fragmentação do Brasil, ou seja, cada coronel criando o seu próprio país e o governando, ou seja, fragmentar o Brasil em pequenos países, como aconteceu na América Central. Para impedir isso, eles vão conceder grande autonomia política e econômica às províncias e vão despejar um enorme poder nas mãos das elites provinciais. Bom, no ano de 1835, o Padre Feijó, esse aí que criou, né, a Guarda Nacional, que nada mais era que uma milícia a serviço do poder agrário, ele vai ser eleito regente uno. A regência una de Padre Feijó foi de 1835 a 1837. Durante a regência do Feijó, ocorre uma reorganização dos grupos políticos. O grupo moderado vai se dividir em progressistas, defensores da autonomia provincial e regressistas, que pregavam uma maior centralização política para enfrentar os movimentos e as revoltas populares que pipocavam por todo o país. Os progressistas eles vão criar um partido, o Partido Liberal, e os regressistas vão criar um outro partido chamado Partido Conservador. Durante a regência do Padre Feijó, ocorrerão dois importantes levantes. A cabanagem, que vai ocorrer na província do Pará, e a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer na província do Rio Grande do Sul. Esses dois grandes levantes vão servir para mostrar a incapacidade de conter as revoltas que possuía a regência una do Padre Feijó. Então, a partir daí, o Feijó vai sofrer uma grande oposição parlamentar e vai acabar por renunciar em 1837. Vamos ver agora a regência una de Araújo Lima, 1837 e 1840. Araújo Lima era o presidente da Câmara e partidário dos conservadores. Sua regência sempre foi de caráter conservador. Os movimentos populares eram atribuídos às reformas liberais do ato adicional. Procurando, então, restaurar a ordem no país, o ato adicional foi alterado mediante aprovação no ano de 1840. Surgiu a tal lei interpretativa do ato adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia a centralização política. No ano de 1840, vai ser fundado o Clube da Maioridade, que defendia a antecipação da maioridade do imperador. Segundo os membros do clube, a presença do imperador contribuiria para cessar os movimentos populares e as revoltas. Em julho de 1841, após a aprovação de uma emenda constitucional que antecipava a maioridade do imperador, Dom Pedro II vai ser coroado ao imperador do Brasil. Esse episódio vai ficar conhecido como golpe da maioridade, porque eles colocam Dom Pedro no trono do Brasil, contrariando a Constituição, que previa com 18 anos, eles colocam Dom Pedro como o imperador do Brasil, na ocasião, com 15 anos de idade. Pessoal, antes de estudar as rebeliões regenciais, nós vamos estudar as mais importantes, eu gostaria de só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse período regencial foi o período mais conturbado da história do Brasil, onde surgiram diversas revoltas provinciais. Na maior parte, essas revoltas provinciais eram estimuladas pela elite agrária local, pela elite provincial, que desejava maior autonomia econômica e política, e muitas vezes achava que a única maneira de obter isso era
se desligando do poder central, criando uma nova nação dentro do Brasil. Então, essas revoltas, em boa parte, elas tinham um caráter separatista, né? Essas revoltas deram origem a muitos conflitos armados. Esses conflitos armados provocaram a morte de muitos homens brancos. Era muito raro um escravo estar lutando em uma dessas revoltas ou contra uma dessas revoltas ao lado dos seus senhores brancos. Então, com o tempo, os brancos começam a se dar conta que pode ocorrer no Brasil o que ocorreu no Haiti. Lá no Haiti, os brancos e os mestiços lutaram entre si de tal forma pelo poder que acabaram diminuindo consideravelmente suas populações. Logo, haviam poucos mestiços e poucos brancos. Enquanto isso, a população de escravos crescia exponencialmente. Com o tempo, os escravos se deram conta que eram maioria, se organizaram, mataram seus senhores, se apossaram das armas dos seus senhores e tomaram o poder no Haiti. Então, agora, os nossos amigos da elite agrária rural, que tanto queriam se tornar senhores de suas próprias nações, transformando suas províncias em nações, começam a temer, primeiro, que o Brasil se torne um espelho da América Central, que possui uma série de países pequenos, insignificantes economicamente, que mal conseguem se manter, né? Então, isso traria um empobrecimento de todos, inclusive da própria elite rural, e também o medo que, com tantas revoltas e com a morte de tantos brancos e mestiços, a população negra, a população escrava, acabe por chegar na mesma conclusão que chegaram os negros do Haiti, que se tornaram maioria, e, por ser maioria, impetraram uma revolta em que mataram seus senhores, se apossaram das suas armas e assumiram o controle político e econômico do país. Então, mediante esses dois medos que assombravam o Brasil, os nossos amigos fizeram vistas grossas ao golpe da maioridade, que permitiu que Dom Pedro II, com 15 anos, assumisse o trono brasileiro. Porque eles acreditavam que só a presença de um regente de sangue real acalmaria as revoltas provinciais e traria a normalidade e a paz ao país. Então, com o golpe da maioridade, finda o período regencial, inicia o segundo reinado. Mas antes disso, vamos ver as principais revoltas ou rebeliões regenciais. Então, a gente já falou que o período regencial vai ser marcado por uma grande instabilidade política, devido aos conflitos entre a elite dirigente, os liberais e os conservadores, as camadas populares contra a elite dirigente, e assim vai. Após a independência, tornou-se necessária a organização do Estado Nacional, que, como vimos, né, se manteve as estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial. Ainda tinha um latifúndio monocultor, ainda existia escravofagia, eram escravocratas, mantinham uma economia nacional voltada sempre a atender às necessidades do mercado externo. Ou seja, mesmo com o processo de independência, essa mentalidade de servir o mercado externo e as nações estrangeiras em detrimento do bem-estar nacional era uma prática comum. Então, esse quadro vai vir agravar em muito a situação das camadas populares, que vão começar, por meio de rebelião, a questionar o novo Estado e a propor um novo modelo. Daí as propostas separatistas republicanas. Vamos falar primeiro da cabanagem, que ocorre lá no Pará, 1835-1840, um dos principais movimentos sociais ocorridos na história do Brasil, marcado pelo controle do poder político pelas camadas populares. Observa, na história do Brasil, raras são as vezes que as camadas populares se organizam, se revoltam e tomam poder. Em geral, as revoltas ocorridas no Brasil, mesmo tendo raramente a participação das camadas populares, quando as têm, essas camadas são controladas segundo os interesses de uma elite. Já a cabanagem não.
A cabanagem é um dos raros momentos da história do Brasil em que o controle e o poder político cai nas mãos das camadas populares. Então, a população do Pará vivia sempre num estado de penúria. E a maioria esmagadora dessa população vivia em cabanas na beira dos rios, em condições de absoluta miséria. O início do levante da cabanagem está ligado às divergências no interior da elite dirigente em torno da nomeação do presidente da província. A revolta vai contar com o apoio da população pobre e insatisfeita com as péssimas condições de vida e contra os privilégios das oligarquias locais. Em 6 de janeiro de 1835, os cabanos vão dominar a capital da província e vão ocupar o poder. Vão estabelecer um governo autônomo e de caráter republicano. Entre os principais líderes encontram-se o cônego Batista Campos, os irmãos Antônio e Francisco Vinagre, o Eduardo Angelim e o fazendeiro Clemente Melker, proclamado o novo presidente da província. Veja, apesar de ser um movimento de caráter popular, quando chega ao sucesso, ou seja, como toma o poder, essas camadas populares vão entregar a primeira presidência a um fazendeiro. Né? É interessante como as camadas populares brasileiras gostam de um doutor, de um grande fazendeiro, de uma pessoa famosa, e não olham para si própria e para os seus semelhantes. Mas vamos lá. A cabanagem, então, vai ser um movimento que é essencialmente popular. Mas, em virtude de traições, esse movimento vai começar a ficar enfraquecido e vai facilitar a repressão pelas forças regenciais. A primeira rebelião popular da história brasileira vai terminar com um saldo de mais de 40 mil mortes em uma população aproximadamente de 100 mil pessoas. Gente, essa imagem que o brasileiro é bonachão, é amigo, é amigueiro, não gosta de confusão, não gosta de guerra, não é cruel, é uma imagem que se desfaz facilmente quando se estuda a história do Brasil. Cada vez que o Brasil entra num conflito armado, existem verdadeiras chacinas com requintes de crueldade e com a morte de milhares de pessoas. Então, o brasileiro, na prática, ele não é isso, não. Ele não é um pacifista, não. Pelo contrário. Bom, outra importante revolta desse período foi a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer lá no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Ela foi a mais longa das revoltas, ela durou 10 anos. A Revolução Farroupilha é a mais longa que já ocorreu na história de todo o Brasil. Esse movimento possui suas raízes na base econômica da região. A economia dos gaúchos se desenvolve para atender às necessidades do mercado interno. A pecuária e a comercialização do charque é a principal fonte de recursos da população do Rio Grande do Sul. Os fazendeiros de gado, denominados estancieiros, vão acabar se revoltando com a elevação dos impostos sobre o charque, impedindo dessa forma que o charque dos nossos amigos do Sul possa competir com o charque argentino, que era privilegiado com tarifas alfandegárias bem menores das que as tarifas cobradas pelo charque produzido dentro do país. Então, observa que os líderes regenciais privilegiavam mais o charque estrangeiro que o charque nacional. Os estancieiros, então, reivindicam a maior autonomia da província. Os farroupilhas, que pertenciam ao Partido Exaltado, em sua maioria republicanos, e liderados por Bento Gonçalves, vão acabar de se revoltar por vez e, através de uma revolta armada, vão ocupar Porto Alegre no ano de 1835. Em 1836, um ano após, eles vão proclamar a República do Piratini, totalmente independente do resto do Brasil. Em 1839, com o auxílio de Giuseppe Garibaldi, o famoso rebelde italiano, e Davi Canabarro, eles vão proclamar a República Juliana, na região hoje conhecida como a região de Santa Catarina. Bom, com o golpe da maioridade que ocorreu em 1840, Dom Pedro II vai tentar pacificar a região e, para isso, ele vai prometer anistia a todos os revoltosos. Essa medida não surgiu muito efeito, não. Em 1842, uma nova tentativa é feita. Eles vão enviar à região Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, para dominar a região. Né? E, em 1845, vai ser assinado um acordo de paz, que vai se chamar Paz de Ponche Verde, entre Caxias e Canabarro, que, entre outras coisas, estabelecia anistia geral aos rebeldes,
libertação dos escravos que lutaram na guerra e taxação de 25% sobre o charque platino, o charque estrangeiro que competia no mercado com o charque, dos gaúchos. Bom, esse termo farrapos ele faz alusão à falta de uniforme que tinham os participantes da rebelião, que não havia um uniforme único para os revoltosos, eles se vestiam com as roupas que tinham, muitas delas esfarrapadas, devido aos longos anos de guerra e os longos anos de falta de abastecimento, alimento, tecido e assim por diante. Bom, gente, além dessas duas importantes rebeliões, que são as duas mais importantes, a cabanagem é importante porque é uma das poucas rebeliões onde o poder foi e caiu nas mãos da massa popular. E a Revolução Farroupilha, que foi a mais longa, que durou 10 anos. Nós tivemos outras rebeliões, como a Sabinada, por exemplo, Sabinada, que vai de 1837 a 1838. É um movimento que foi liderado por um médico chamado Francisco Sabino, por isso Sabinada, que era contrário à centralização política que era realizada pelo governo regencial. Ele vai acabar por proclamar uma república independente até que Dom Pedro I assumisse o trono imperial. Então, observe que o coitado do médico, na realidade, ele não queria se separar do Brasil, ele queria se separar do Brasil enquanto houvesse o controle do governo regencial. Quando Dom Pedro II assumisse o Brasil, tudo voltava ao normal. Só que o poder central não entendeu isso, E ele vai reprimir, como fazia sempre, com extrema violência, essa revolta, prendendo, matando, atuando de maneira bárbara sobre os revoltosos e sobre a população em geral. Mas o que a gente não pode deixar de notar é que essa rebelião ela fica restrita à população da camada média urbana de Salvador. Então, ao contrário da Sabinada, que era uma revolta, ao contrário da Cabanada, que era uma revolta de caráter popular e ampla, a Sabinada é uma revolta bem classe média mesmo, que ficou restrita às áreas urbanas de Salvador. Nós temos a Balaiada, que aconteceu no Maranhão de 1830 a 1841. Esse movimento ele teve um caráter popular, que teve como líderes Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta, Manuel dos Anjos Ferreira, fabricante de cestos e conhecido como Balaio, e Cosme Bento, líder de negros foragidos. Então, vocês podem ver que pelos líderes era uma revolta extremamente popular. A grave crise econômica que vinha acometendo o Maranhão e a situação miserável da população foi que provocou essa rebelião, que provocou essa rebelião contra a aristocracia rural. Os rebeldes eles vão ocupar a cidade de Caxias e procuram implantar um governo próprio. No entanto, como sempre, a repressão regencial liberada por Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu o título de Barão de Caxias, é extremamente violenta e eficiente. Pelo seu sucesso amplo em reprimir a balaiada, ele vai ser condecorado com o título de Barão de Caxias. Claro que houveram outros levantes, vários outros levantes ocorreram nesse período regencial. O período regencial é o período de maior número de conturbações e levantes e revoltas da história do Brasil. Mas tem um levante que durou só 2 dias, mas que teve muita importância. Porque é um levante que ele se distingue dos outros por se tratar de uma rebelião de escravos. Nós estamos falando aqui da revolta dos negros malés, ocorrida na Bahia no ano de 1835. Os negros malés eles eram de religião muçulmana e acabam por se rebelar contra a opressão dos seus senhores brancos. Com um grito de morte aos brancos e viva os nagôs, espalham o pânico pela região. A repressão contra a revolta dos malés foi muito mais violenta e opressora que todas as outras, porque se tratavam de revoltosos escravos, revoltosos negros. E por serem negros e escravos, eles não mereciam piedade, não mereciam compaixão. Além disso, eles teriam que servir de exemplo para que outros escravos e negros não viessem a se revoltar. Bom, gente,
Agora sim nós vamos entrar no segundo reinado. Então nós vimos o primeiro reinado, vimos o período de transição entre o primeiro e o segundo reinado, que é o período regencial, e agora vamos ver o segundo reinado. O segundo reinado ele vai iniciar no dia 23 de julho de 1840, com a declaração prematura da maioridade de Dom Pedro II. E ele vai encontrar seu fim, o segundo reinado, em 15 de novembro de 1889, quando é proclamada a República por o nosso amigo Teodoro da Fonseca. Quando o Império do Brasil finalmente vai ser derrubado, pela proclamação da República. O regime monárquico novamente consolidou-se com a ascensão de Dom Pedro II. A figura de Dom Pedro II vai ser o eixo principal desse período. O prestígio internacional que o Brasil alcançou nessa época e o seu progressivo desenvolvimento social e econômico foram em grande parte devido à firmeza com que Dom Pedro II conduziu os destinos de nosso país. Pessoal, ao contrário do pai, que não tinha nenhuma preparação para ser imperador, o nosso amigo Dom Pedro II vai ser preparado desde os 4 anos de idade para assumir como imperador do Brasil. Ele conhece botânica, ele sabe sobre diplomacia, ele conhece sobre estratégia militar, ele é fluente em mais de 8 idiomas, ele conhece engenharia, ele conhece preceitos de medicina, ele é um botânico praticante e, principalmente, o nosso amigo Dom Pedro II era um nacionalista, ele era extremamente apaixonado pelo Brasil e foi condicionado a levar uma vida simples, Ele sempre falava que um homem não precisava mais que 2 botas e 2 fardas. Então, uma figura bem diversa do seu pai, Dom Pedro I. Bom, em 1847 foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que seria o chefe do ministério encarregado de organizar o gabinete do governo. Assim, o imperador, em vez de nomear os ministros, passou a nomear somente o presidente do conselho. E era o presidente do conselho que escolhia os demais membros. Isso foi muito bom, porque evitava o desgaste político do imperador, sem que este tivesse diminuído a sua autoridade. Então, ele não tinha o desgaste político de escolher os membros do ministério, os demais membros do ministério, e assim desagradar os que não foram escolhidos, e ao mesmo tempo ele não perdia a sua autoridade, porque era ele quem escolhia, veja que interessante isso, era ele que escolhia o ministro, ou presidente do conselho, que escolhia os demais membros do ministério. Então, realmente foi uma jogada muito boa essa. A política externa e as campanhas militares. Bom, nesse período se consolidaram 2 partidos políticos, o liberal, defensor de um poder local forte, com autonomia das províncias, e o conservador, defensor do fortalecimento do poder central. Ambos representantes dos proprietários rurais. Nossa política externa, então, passou a ter prioridade, orientando-se no sentido de evitar o fortalecimento da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, mantendo-se o equilíbrio sul-americano. Com isso, Dom Pedro II vai procurar se aproximar dos 2 partidos, ora nomeando ministros liberais, ora nomeando conservadores. Por temer retaliações por parte da Inglaterra, o imperador vai se afastar dos conservadores e vai apoiar a presença dos liberais no governo. As campanhas platinas. A região platina é formada pela Argentina, Paraguai e Uruguai. Os rios que banham essas regiões são o melhor caminho para se alcançar, vamos dizer assim, certas regiões do interior do Brasil, especialmente a região do Mato Grosso. Se tu partisse, vamos dizer, do Rio Grande do Sul em direção ao Mato Grosso, provavelmente não chegasse ao seu destino porque teria que passar por animais selvagens, doenças tropicais, doenças da mata, por índios, e por aí por saqueadores. Então, era muito mais seguro, rápido, a navegação via rio em direção ao Mato Grosso. Então, para se atingir o Mato Grosso, era um elemento fundamental, a navegabilidade dos rios que estavam nesta região.
Então, preocupado com a livre navegação no Rio da Prata, Dom Pedro II vai enviar para a região um contingente militar sob o comando de Caxias, que vai vencer as forças uruguaias. A estabilidade econômica. Nós vimos que tanto o Partido Conservador como o Liberal eles viviam em constante luta pelo poder. Isso provocava grande instabilidade política no Brasil, né? E Dom Pedro II, para obter a estabilidade política, ele cria um sistema de rodízio no poder. Então, por 4 anos governarão junto com Dom Pedro II os liberais, e nos outros 4 anos governarão junto com Dom Pedro II os conservadores. Tal fato vai trazer a estabilidade política ao país. E essa estabilidade política vai permitir uma estabilidade social e estabilidade econômica. Bom, nós não podemos esquecer que Dom Pedro II ele restaura aquele poder moderador, né? Na realidade, quem restaurou nem foi ele, foi no período regencial. Mas ele faz uso do poder moderador, só que ele não governa absolutamente, ele não é um rei absolutista, apesar de ter condições de ser. Ele usa o poder para se manter no poder, sem a truculência, sem o absolutismo, sem o autoritarismo de Dom Pedro I. A lei das terras. Outro problema que Dom Pedro II enfrenta é o problema da grilagem. Aliás, esse problema existe até os dias atuais. As atrocidades cometidas em nome da obtenção de terras eram constantes no interior do Brasil. Grandes proprietários se apossando das terras de pequenos proprietários se unindo e atacando grandes proprietários, e por aí vai, né? Então, Dom Pedro II vai resolver esse problema através das leis das terras. Como assim? A lei das terras, ela dizia claramente que o proprietário da terra era aquele que possuía a escritura dessa propriedade, né? Então, se tu possuía a escritura da propriedade, tu era o dono daquela propriedade. Pessoal, me deem só um minutinho aqui, eu vou pedir licença a vocês, vou parar a aula só por um minutinho, porque a bateria do notebook está acabando, eu vou colocar aqui na tomada. Me deem um segundo. Pronto, gente, vamos retomar a nossa aula. Como eu estava falando para vocês, um dos grandes problemas que Dom Pedro II enfrentava era o problema da grilagem, os conflitos que ocorriam na zona rural, com os grandes proprietários tentando tomar as terras dos pequenos proprietários ou os pequenos proprietários se organizando para a defesa das suas terras e combatendo os grandes proprietários. Para resolver esse problema de quem realmente tem a posse da terra, Dom Pedro II estipula a lei das terras, que de uma maneira bem simples determina que o proprietário da terra é aquele que possui a sua escritura. Teoricamente, a lei das terras iria resolver o problema da grilagem no Brasil.
O problema é que a escritura das terras era extremamente difícil para os pequenos proprietários, porque ela era muito cara. Ela era extremamente dispendiosa. Logo, apenas os grandes proprietários tinham recursos para registrar e obter a escritura das terras. No fim, os grandes proprietários, através da corrupção dos centros de cartórios, eles vão conseguir registros de terras que pertenciam a pequenos proprietários. Primeiro, pela corrupção das áreas de registros de terras, segundo, pelo poder econômico que esses tinham para escriturar as terras, coisa que os pequenos proprietários não possuíam. Então, na realidade, essa boa ideia de Dom Pedro II, que é a lei das terras, que dono da terra é aquele que possui essa escritura, acaba se tornando um instrumento na mão dos grandes proprietários para se apossar das terras dos pequenos proprietários dentro da lei, ou seja, assumindo a revelia da vontade e do conhecimento do pequeno proprietário suas terras, porque o grande proprietário tinha dinheiro e condições de escriturá-las e o pequeno proprietário não. Então, essa lei das terras é um bem que veio para a mão. A lei Alves Branco. Então, o Brasil tinha sérios problemas econômicos devido ao desequilíbrio da nossa balança comercial. O Brasil sempre importava mais que exportava, né? Para tentar amenizar isso, o Dom Pedro II, junto com o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, ele vai criar a tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco ela vai ser assinada em 1844 e vai estabelecer que cerca de 3.000 artigos importados, então a partir de 3.000 artigos importados, se pagariam taxas que variavam de 20% a 60% do valor bruto desses artigos. Então, o nosso amigo Dom Pedro II ele está revendo aquela abertura de portos e está voltando a taxar tributos sobre os produtos importados. Por tabela, ele vai provocar a valorização dos produtos nacionais. Mas tinha um problema que Dom Pedro II enfrentava. Aliás, esse problema o perseguiu em quase todo o segundo reinado. Vocês podem ver que Dom Pedro II era extremamente hábil, ao contrário do pai, né? Ele era extremamente hábil. Ele resolveu as disputas políticas com alternância no poder. Ele resolveu a instabilidade militar do sul do país, mantendo um contingente armado sob o controle de Caxias, para que os interesses do Brasil fossem respeitados na região do Cone Sul. Ele manteve o Brasil numa posição hegemônica de controle político na América do Sul. Ele criou uma lei que tinha como objetivo reduzir os problemas da grilagem e os problemas de conflitos armados no interior do país. Ele criou a Lei Alves Branco, que essa lei voltou a tarifar produtos estrangeiros com o objetivo de reduzir o desequilíbrio na balança comercial brasileira e também de valorizar os produtos nacionais. Dom Pedro II foi hábil e foi eficiente em quase todas as suas medidas, mas o Brasil tinha um problema que Dom Pedro II não sabia como contornar. Esse problema era a escravidão. O Brasil estava às portas do século XX e possuía o maior contingente de escravos do mundo. O Brasil era totalmente dependente da mão de obra escrava. E pior que isso, a nossa sociedade era escravista. Ter escravos era sinônimo de status social e político. E também não podemos negar as relações promíscuas que acabaram se estabelecendo entre senhores e escravos, que dão origem a uma população mestiça, que é a realidade de nosso país. Bom, essa sociedade escravista que gostava de ter escravos, ela não admitia a ideia de um processo abolicionista, né? Ela não admitia a ideia de perder os seus escravos. Essa sociedade não se via sem a mão de obra escrava, né? Então, a questão da abolição no Brasil era uma questão amaldiçoada. A palavra abolição não podia ser proferida
sem se ofender as elites e a classe média brasileira. Mas a Inglaterra, que já havia perdido com a Lei Alves Branco, Dom Pedro II voltou a taxar os produtos importados. Vocês lembram que a Inglaterra antes tinha um lucro terrível dentro do Brasil pela abertura dos portos brasileiros, na época de Dom Pedro I, em que os produtos ingleses entravam aqui sem pagar tributo nenhum. Né? Mas agora, com a Lei Alves Branco, os ingleses vão perder parte da sua lucratividade pagando tributos. Então, os ingleses querem compensar essa perda. Os ingleses sempre foram visionários. Eles veem o Brasil um país de dimensões continentais. Vem a população do Brasil crescendo exponencialmente. Então, eles acreditam que futuramente o Brasil será um grande polo de consumo dos seus produtos manufaturados. No entanto, para aumentar esse mercado consumidor, os ingleses desejam diminuir a quantidade de escravos e aumentar a quantidade de trabalhadores assalariados. Por quê? Porque escravo não tem salário. Se não tem salário, como é que vai comprar os produtos ingleses? Então nós vamos ver que a Inglaterra ela vai começar a exercer pressão política e econômica sobre Dom Pedro II, para que Dom Pedro II venha abolir a escravidão no Brasil. Então aqui nós temos dois lados da moeda. De um lado, a Inglaterra e seus interesses comerciais e o desejo de aumentar de sobremaneira o mercado consumidor brasileiro com o fim dos escravos e com o aumento dos trabalhadores assalariados. E, de outro lado, a sociedade brasileira, que depende e gosta do escravismo, que não vê o setor produtivo sem a mão de obra escrava, que relaciona status social à quantidade de escravos. Então, são dois pesos de uma mesma moeda, duas faces de uma mesma moeda, que Dom Pedro II tem que equilibrar. Se ele agrada os ingleses, ele perde o apoio político da classe média e da elite. Se ele desagrada os ingleses podem auferir ao Brasil pesadas penas econômicas. Então, Dom Pedro II, pressionado pelos ingleses, começa a criar leis que visam um processo gradual de abolição da escravatura, mas são as chamadas leis para inglês ver. Essa palavra leis para inglês ver, ela surge nesse período em que Dom Pedro II cria leis que na prática não têm muita eficiência. Aliás, o brasileiro ele se especializou em criar leis com brechas. Leis que são criadas, mas já são criadas com brechas jurídicas para que não sejam cumpridas. Então, Dom Pedro I foi um típico caso de criador de leis para inglês ver. Leis que são criadas, mas que possuem brechas jurídicas para que as mesmas leis não sejam cumpridas. Então, o nosso amigo Dom Pedro II começa numa linguagem popular, a enrolar os ingleses com essas leis para não desagradar e perder o apoio das elites agrárias, principalmente da elite nordestina. Então, Dom Pedro II começa a criar as leis que os ingleses tanto pedem, como se fosse um processo gradual que visa a abolição da escravidão no Brasil. Sabemos que Dom Pedro não quer isso, de maneira nenhuma, porque ele sabe que o dia que ele fizer isso, ele perde o apoio das elites. Então, os ingleses dizem, olha, Dom Pedro I, a quantidade de escravos que chega no Brasil é a maior do mundo. O maior tráfico de escravos é em direção ao Brasil. Nós temos que acabar com isso. Dom Pedro II, hábil, diplomaticamente, disse, deixa comigo. Eu vou criar uma lei que vai acabar com o tráfico de escravos. E Dom Pedro II, ele cria a lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, aparentemente, acaba com o rentável tráfico de escravos, porque a lei, em resumo, dizia que todo escravo que chegue a um porto brasileiro, no momento em que ele botar o pezinho dele no porto brasileiro, ele será declarado automaticamente liberto. Olha que lei bonita. Então,
todo aquele que vem na condição de escravo e chega num porto brasileiro, no momento que ele pisa nesse porto, ou seja, pisa no porto brasileiro, ele automaticamente é um homem livre. Os ingleses adoraram a Lei Eusébio de Queiroz, acreditavam que seria o fim, né? O fim definitivo do tráfico de escravos no Brasil. Só que os ingleses esqueceram da habilidade que os brasileiros têm de criar leis com brechas. Brechas que vão favorecer o não cumprimento da própria lei. Observe a lei. A lei diz que todo aquele que chega na condição de escravo a um porto brasileiro, e no momento que o seu pé pisa o porto brasileiro, ele é considerado um homem livre. Agora, a lei não fala daqueles que são trazidos na condição de escravos sob forma de contrabando e despejados no solo brasileiro sem ser em um porto brasileiro. A lei dizia que só seriam libertos aqueles que pisassem na condição de escravos nos portos brasileiros. A lei não falava que seriam libertos todos aqueles que chegassem na condição de escravos e adentrassem no território brasileiro. Então, os nossos amigos traficantes de escravos simplesmente levavam as levas de escravos para lugares, para baías, e despejavam esses escravos bem longe dos portos brasileiros. E dessa forma, eles acabavam burlando a Lei Eusébio de Queiroz. Outra maneira de burlar a Lei Eusébio de Queiroz é algo realmente aterrador, que foi a criação de fazendas para a reprodução de escravos dentro do Brasil. Então, se reproduziam escravos como se reproduz gado, como se reproduz galinhas, né? E esses escravos depois eram vendidos. Como os escravos não chegaram no Brasil e aqui já estavam, e como muito menos eles pisaram num porto brasileiro, então a Lei Eusébio de Queiroz não servia para eles, e eles se mantinham na condição de escravos. Bom, para surpresa dos ingleses, a Lei Eusébio de Queiroz não adiantou nada. Pelo contrário, a população escrava do Brasil até aumentou. Então, os ingleses começaram a reclamar junto a Dom Pedro II, afirmando que a população de escravos no Brasil só aumentava e que cada vez nasciam mais escravos no Brasil. E, novamente, Dom Pedro II vai criar uma lei para inglês ver, ou seja, vai acalmar os ingleses com uma lei que, na prática, não tem nenhuma finalidade. E essa lei será a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre afirmava que todo escravo nascido no Brasil era automaticamente liberto. Ou seja, ele podia ser oriundo de pai e mãe escrava, mas no momento do seu nascimento ele já nascia como homem liberto. Os ingleses adoraram essa lei. Disseram, agora sim, agora vai. Toda criança que nascer no Brasil, mesmo sendo de pai e mãe escrava, ela já nasce como homem livre. Exatamente, disse Dom Pedro II. A Lei do Ventre Livre, então, foi bem aceita pelos nossos amigos ingleses. Só que, como o brasileiro é campeão de subverter leis, eles esqueceram de analisar a lei que Dom Pedro II criou. Ele fala que será liberto a criança e não os pais. Daí a pergunta que se faz é, quem vai cuidar do recém-nascido? O dono lá dos escravos não pode pegar um bebê e jogar no meio da estrada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode libertar os pais que deram origem àquele bebê. Ou seja, um recém-nascido não tem condições de se cuidar, ele precisa do cuidado de adultos. Então, mesmo com a Lei do Ventre Livre, a criança nascia e permanecia na fazenda, permanecia na casa grande, servindo ao senhor da fazenda, servindo ao senhor da casa grande como escravo. Quando esse jovem atingia uma maioridade, ou uma idade em que tinha condições de cuidar de si próprio, ele ia pedir a sua liberdade ao senhor da fazenda. Observe que todo esse tempo que ele ficou lá, ele está trabalhando, como os outros escravos. Mas agora ele, que já nasceu livre, mas que não pode ser livre por não ter condições de se cuidar, ele vai pedir a sua liberdade ao dono da fazenda, vai pedir a sua liberdade ao dono da casa grande.
E o dono da Casa Grande vai dizer, tá tudo certo, é um homem livre. Só que antes de sair daqui, você terá que me pagar tudo que eu gastei contigo. Tudo que eu gastei com alimentação, tudo que eu gastei com moradia, afinal ficou lá morando na senzala, tudo que eu gastei com vestuário, essas roupinhas de algodão que tu usa aí, fui eu que dei, né? Então tudo que tu comeu, vestiu e onde se abrigou, isso é custo e tu tem que me pagar para ser liberto. Como um escravo não recebe valores monetários, eles não tinham condições de pagar o débito que contraíram com os senhores da fazenda, com os senhores da Casa Grande, e permaneciam como escravos. Mas e o tempo que essa gente trabalhou para esse senhor da Casa Grande, para o senhor da fazenda? Não pode abater o débito? Até pode, mas sempre o débito era muito maior e mais valorado que o tempo de trabalho do escravo para o senhor da fazenda. Então a lei do ventre livre não livrou ninguém. Bom, novamente os ingleses se irritam com a situação e pressionam Dom Pedro I. Olha, não adianta nada. As pessoas estão morrendo escravas no Brasil. Essa lei do ventre livre não serve para coisa nenhuma. E Dom Pedro II diz, olha, se o problema é morrer escravo no Brasil, eu vou resolver agora. Eu vou criar uma lei que será chamada Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário. Todo escravo, quando atinge 60 anos, ele é automaticamente liberto. Ele é um homem livre. Os ingleses dizem, olha, é um paliativo, né? Pelo menos ninguém vai morrer escravo no Brasil, já é um começo. Só que os ingleses esqueceram que a média de vida do branco, do homem branco, que tinha uma cama boa, uma boa moradia, tinha uma alimentação um pouco melhor, nesse período era de 35 a 40 anos. Ou seja, eram raros aqueles que passavam dos 50 anos. E mais raros ainda eram os escravos que chegassem aos 60 anos. E se algum escravo conseguisse chegar aos 60 anos, devido a todos os anos de privação que ele sofreu durante a escravidão, ao atingir a idade de 60 anos, ele já era um farrapo humano. Pegar esse escravo e jogar no meio da estrada era até um favor que se fazia aos senhores de escravos, porque ele não teria que, na velhice, sustentar esse escravo que já de idade avançada não conseguia trabalhar, não tinha mais condições de trabalho como os demais. Então, poucos foram os que se favoreceram da lei dos sexagenários. Então, novamente, Dom Pedro II criou uma lei para inglês ver. Os ingleses voltam a pressionar Dom Pedro II, né? Eles não aceitam de maneira alguma a situação que está ocorrendo no Brasil, onde a escravidão não acaba, só se amplia, e onde as leis com fins abolicionistas são leis que não atingem os seus objetivos. Então, depois de tantas leis para inglês ver, os ingleses vão dar um ultimato ao Brasil. Ou o Brasil liberta os escravos, ou a Inglaterra vai tomar as seguintes medidas. Primeira medida, vai colocar navios patrulha ingleses na região marítima brasileira. E qualquer navio que for encontrado trazendo escravos para o Brasil, a tripulação do navio será apreendida e levada para a Inglaterra e julgada como pirata. Pessoal, geralmente se alguém te pegasse, levasse para a Inglaterra e te julgasse como pirata, pode ter certeza que tu ia acabar enforcado, né? O destino dessas pessoas era a forca, em geral. Então ninguém ia querer isso. E os escravos seriam libertos e o navio seria confiscado. Então isso era um duro golpe sobre os traficantes de escravos. Eles corriam o risco de ser executados, de perder a sua mercadoria e de quebra ainda ficar sem navio. Segunda medida que os ingleses falaram para Dom Pedro que tomariam. Caso o Brasil não libertasse os escravos, a Inglaterra cobraria de uma única vez as dívidas que o Brasil possuía com a Inglaterra. E caso o Brasil não tivesse como pagar, o Brasil pagaria com parte do seu território, que seria dado em pagamento aos ingleses. Ou seja, se o Brasil não quitasse o enorme débito que tem com os ingleses, eles tomariam parte do território brasileiro para saldar o débito.
Então, realmente, Dom Pedro II está numa situação muito difícil. Se liberta os escravos, perde o apoio da classe média e da elite. Se não liberta, ele pode colocar o Brasil em sérios riscos e a uma dominação econômica, política e territorial inglesa. Logo, Dom Pedro II, como hábil diplomata que é, irá negociar com os ingleses. Bom, os ingleses, eles comercializavam seus produtos manufaturados por toda a América, pela América do Sul, Central e América do Norte. E eles acreditavam no futuro das transações comerciais em solo americano. Mas, para surpresa dos ingleses, eles começaram a enfrentar um concorrente inesperado aqui na América do Sul, que era o Paraguai. O Paraguai, ele tinha uma população pequena, mas era autossuficiente. Não haviam analfabetos no Paraguai. Ele possuía um exército muito poderoso e o Paraguai criou uma matriz produtiva que produzia manufaturados que concorriam, aliás, começaram a concorrer, seria melhor dizendo, com os manufaturados ingleses. Então, seria interessante para os ingleses que se eliminasse a concorrência paraguaia, né? E como se eliminaria a concorrência paraguaia? Destruindo o Paraguai. Então, realmente, os ingleses tinham interesse na destruição do Paraguai. E os ingleses, por várias vezes, passaram a estimular o Brasil para que o mesmo neutralizasse o Paraguai para eles. No entanto, o Brasil, mesmo com um território bem maior e com uma população muito maior, não possuía um exército em condições de enfrentar o numeroso e bem treinado exército paraguaio. Então, a solução encontrada pelo Brasil e pelos ingleses para eliminar o Paraguai foi de encontrar aliados para o Brasil. Quem são esses aliados? Por incrível que pareça, são os inimigos históricos do Brasil, com quem o Brasil já fez várias guerras, a Argentina e o Uruguai. Através da influência da Inglaterra, a Argentina e o Uruguai vão se unir ao Brasil, vão formar a Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. No entanto, para se começar uma guerra, mais que armas e homens, se precisa de uma motivação, né? Tinha que haver uma motivação para se começar uma guerra contra o Paraguai. Logo, os ingleses também vão começar a estimular os paraguaios a invadir o Brasil, fazendo os paraguaios acreditar que, caso invadissem o Brasil, logo seriam apoiados por Argentina e Uruguai, que eram desafetos conhecidos do Brasil. Bom, os primeiros atos de agressão que vão dar início à Guerra do Paraguai foi o aprisionamento de uma embarcação brasileira chamada Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai em direção a Cuiabá. O segundo ato, que vai ser o estopim da guerra entre Brasil e Paraguai, vai ser a invasão propriamente dita do Mato Grosso pelo Paraguai, né? Bom, esse ataque do Paraguai ao Brasil, o Paraguai diz que foi uma represália à invasão do território uruguaio pelo Brasil. O Dom Pedro II, ele tinha um grande interesse em manter a navegabilidade dos navios brasileiros nos rios, aqui na parte do Cone Sul, que estavam, alguns deles tinham a sua foz dentro do território cisplatino, dentro do Uruguai, dentro da Argentina, próximo ao Paraguai. E para fazer isso, ele precisava do apoio de populações dentro desse território. Então, o nosso amigo aí, o Dom Pedro II, invadia o Uruguai em apoio ao Partido Colorado, que era contra o Partido Branco. O Partido Colorado, ele aceitava uma espécie de dominação brasileira e não impedia a navegabilidade de navios brasileiros nos rios da região. Bom, o nosso amigo Solano Lopes, o ditador, ele usa essa invasão ao Uruguai, feita pelos brasileiros,
com o motivo pelo qual ele invade o Brasil, mais precisamente o Mato Grosso. E isso vai ser a motivação para o início da Guerra do Paraguai, né? Bom, aqui nós temos que abrir mais um parênteses. Nós não podemos atribuir a Guerra do Paraguai a um processo imperialista da Inglaterra. Na realidade, isso é só mais uma causa que veio a contribuir com o conflito. Na realidade, as causas da Guerra do Paraguai, elas têm suas raízes no processo expansionista que era um desejo de Solano Lopes, o ditador paraguaio. Então, hoje existem provas documentais que comprovam que o grande fator, que o fator decisivo que deflagra esse movimento, que possibilita esse movimento de guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, mais do que influência do imperialismo inglês, foi provocada pelo medo que os argentinos tinham, pelo medo que os uruguaios tinham do processo expansionista paraguaio, pelo desejo que os argentinos tinham em territórios que pertenciam ao Paraguai, que no passado pertenceram à Argentina, e pelo desejo que o Brasil tinha em manter a navegabilidade até a região do Mato Grosso. Então, todos esses fatores, somados aos desejos expansionistas de Solano Lopes, o ditador paraguaio, são os reais fatores, são as reais causas que levaram à deflagração da Guerra do Paraguai. Então, a gente não pode deixar, nem estamos deixando de falar que o imperialismo da Inglaterra teve participação como causa na Guerra do Paraguai. Teve. Mas não se pode desprezar que o motivo principal do conflito foi o desejo expansionista de Solano Lopes, o desejo do Brasil de manter a navegabilidade na região do Cone Sul, e que permitiu o acesso à região do Mato Grosso, o desejo da Argentina de obter de novo os territórios que no passado lhe pertenceram e que agora estavam com o Paraguai, e o medo que os uruguaios tinham do expansionismo paraguaio, né? Então, com a invasão do Mato Grosso, Dom Pedro II vai declarar guerra e vai se unir à Argentina e ao Uruguai na Tríplice Aliança contra o Paraguai. Agora nós precisamos falar de algumas características interessantes que vão fazer com que a Guerra do Paraguai se torne uma das causas do fim do Segundo Reinado. E uma delas é a maneira como foi conduzida essa guerra. Primeiro, começa no recrutamento. Não existe um estado brasileiro, eu acredito que não tenha uma rua chamada Voluntários da Pátria. Se vocês procurarem em todas as cidades brasileiras, provavelmente vocês vão encontrar uma rua chamada Voluntários da Pátria. Por quê? Porque foi homenagem determinada a Dom Pedro II. Dom Pedro II determinou sua homenagem àqueles nacionalistas que, por livre e espontânea vontade, se entregaram ao recrutamento para lutar pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Até aí está tudo muito bonito, só que o problema é o seguinte: o Brasil tinha um exército muito pequeno em relação ao exército paraguaio. O Brasil tinha dificuldades de enfrentar o exército paraguaio no campo de batalha e precisava de soldados imediatamente no fronte. Então, o famoso jeitinho brasileiro entrou no jogo. Se recrutava os jovens, os enviava a um centro de treinamento e em 2 meses os enviava para o campo de batalha. Nós sabemos que para se treinar minimamente um soldado, para ele ser considerado um recruta, se faz necessário 1 ano de treinamento, onde ele vai aprender a manusear a arma, a não só manusear, como também limpá-la, municiá-la e até mesmo fazer pequenos reparos, onde ele vai aprender a desempenhar uma marcha forçada, onde ele vai aprender a se acostumar com as intempéries do tempo, com muito calor, com muito frio, a se acostumar com a privação de comida e água e
principalmente a obedecer à hierarquia militar. Ou seja, o soldado é treinado para obedecer o seu líder. Mesmo em situações de perigo, ele obedece o líder, mesmo tendo em risco ou colocando em risco sua vida. Isso é um condicionamento e isso se leva tempo. No entanto, o recrutamento feito por Dom Pedro II, ele durava 2 meses. E esses soldados que mal sabiam colocar a munição no armamento eram enviados para uma frente de batalha. E esses voluntários que não conheciam nada de técnicas de marcha, de camuflagem, de sobrevivência, de luta corporal, eram colocados contra o bem treinado exército paraguaio. Logo, como diziam os militares paraguaios, os brasileiros só sabem correr, chorar e morrer, e morrem como moscas aos milhares. Com tal cenário, não havia nacionalismo que resistisse ou propaganda que permitisse a continuação do alistamento. Logo, Dom Pedro II não consegue mais voluntários para o alistamento e começam a faltar soldados no fronte de batalha. Dom Pedro II então apela para as privações. Como assim? Ele começa a oferecer vantagens e privilégios, vantagens e privilégios para aqueles que aceitarem o recrutamento. Que vantagens são essas? Soldo dobrado, ou seja, o pagamento que se dá ao soldado a partir de agora seria em dobro. Caso esses soldados voltassem da guerra vivos, ganhariam uma porção de terra para plantar e para viver. Caso morressem, suas viúvas ganhariam uma espécie de pecúlio, uma espécie de pensão que as manteria e também ganhariam uma moradia. Mediante a tantas ofertas e privilégios, e como a maior parte da população brasileira se encontrava numa situação muito difícil economicamente, Dom Pedro II consegue revitalizar o recrutamento. Novamente, soldados são enviados para os centros de treinamento e novamente recebem um treinamento de 2 meses. Novamente mal treinados, são enviados para o fronte de batalha e novamente morrem como moscas, né? Bom, e agora? Se faz necessário mais soldados para o fronte de batalha, mas nem oferecendo todos os privilégios, Dom Pedro II consegue que os brasileiros sucumbam ao recrutamento. E aí começa um período negro da história de Dom Pedro II. Ele, de um lado, precisa com urgência de soldados. Por outro lado, ninguém quer se alistar. O alistamento compulsório, obrigado, ele sabe que vai acabar gerando uma revolta dentro do próprio país. Afinal, essa guerra está durando bem mais que deveria durar. Se acreditou que seria uma guerra rápida e ela já dura 5 anos. E essas guerras que duram muito, elas destroem as economias dos países. E o Brasil, que já estava com uma economia fragilizada, agora se encontra mais fragilizado ainda. A população pena com a inflação, com a falta de alimentos, com a falta de trabalho, com a falta de recursos. Se ele estipulasse o recrutamento compulsório obrigatório, certamente ele teria uma revolta em suas mãos. Então, Dom Pedro II, junto com o exército, apela para o sequestro. A partir de agora, para obter recrutas, Dom Pedro II passa, junto com o exército brasileiro, a sequestrar todo jovem que estiver em idade de alistamento. Por exemplo, uma mãe manda o jovem na padaria comprar um pão, passa a carroça de alistamento do serviço militar e esse jovem vai ser colocado à força para dentro da carroça, sequestrado, vai ser enviado para o centro de treinamento, a revelia do conhecimento dos pais, e daqui a 2 meses vai ser enviado para o fronte de combate. Né? Na Biblioteca Nacional existem vários exemplares de cartas escritas por mães implorando que Dom Pedro II devolva os seus filhos que estão no fronte de combate. Além desses jovens que eram sequestrados, Dom Pedro II e o exército brasileiro passam a sequestrar escravos. Né? Esses escravos vinham buscar água ou comprar alguma coisa para o seu senhor, eram sequestrados pelo exército brasileiro
enviados para um centro de treinamento. 2 meses depois já estavam no fronte de batalha, à revelia do conhecimento dos seus senhores. E era prometido a esses escravos que, após a guerra, se sobrevivessem, obteriam sua liberdade. Também a revelia do conhecimento dos seus senhores. Então, agora, em desespero, Dom Pedro II e o exército brasileiro partem para o sequestro para manter o exército brasileiro no fronte de combate abastecido de soldados. Bom, gente, como eu falei, a Tríplice Aliança sempre acreditou que essa guerra seria rápida, que ao final 3 países contra o pequeno Paraguai não poderia durar muito essa guerra. Mas na prática isso não ocorreu. Essa guerra vai durar 5 anos, ela vai de 1865 a 1870. E essa guerra destruiu as economias do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Quando chega ao fim a Guerra do Paraguai, é verdade que o Paraguai vai ser arrasado, né? O Paraguai vai ser completamente arrasado pela Tríplice Aliança. Mas se serve de consolo, as nações que arrasaram o Paraguai também encontrarão a sua economia arrasada e terão grandes dificuldades. Outra consequência da Guerra do Paraguai foi a perda de apoio de Dom Pedro II por parte dos militares. Os militares passaram a acreditar que foram abandonados à própria sorte lá na Guerra do Paraguai por Dom Pedro e pelos monarquistas, porque eles não recebiam mais provisões, não recebiam munição, raramente recebiam roupas, ou seja, a parte de logística estava muito comprometida. Os soldados passavam fome, não tinham munição, às vezes recebiam munição errada, tinham que lutar com pedras, como disse Duque de Caxias. Então, os militares começaram a acreditar que os seus piores inimigos não eram os paraguaios. Os piores inimigos do exército brasileiro eram os monarquistas e Dom Pedro II, perdão. Então, nós estamos vendo que uma das causas do declínio da guerra uma das causas do declínio do Segundo Reinado, que foi a Guerra do Paraguai, ela tem 2 componentes muito interessantes. Primeiro, ela destrói a economia brasileira e depois ela mina o apoio dos militares ao imperador. Os militares e o imperador se tornam inimigos. Nós devemos lembrar que Dom Pedro II não fornecia o apoio logístico necessário ao exército brasileiro, não por maldade. É porque o Brasil estava literalmente falido e não haviam recursos para comprar esse apoio logístico. Não haviam recursos para comprar alimentos, munição, farda, remédio e assim por diante. Bom, quando os soldados brasileiros e seus líderes voltarem ao Brasil, eles vão ser recebidos como heróis, né? Afinal, venceram a Guerra do Paraguai. Só que, para surpresa desses militares, praticamente no dia seguinte, eles vão começar a ouvir os boatos que Dom Pedro II deseja dissolver o exército e substituir o exército por uma guarda nacional. Além disso, além desse boato, Dom Pedro II não cumpre nenhuma das promessas. Não tem nada de soldo dobrado, soldados não vão receber nada. Aquela promessa de quem sobrevivesse à guerra receberia um pedaço de terra, ninguém recebe terra nenhuma, e aquela promessa que as viúvas receberiam um pecúlio e uma moradia também não é cumprida. Isso faz com que a situação já estremecida entre militares e monarquistas venha a se abalar mais ainda. Então, após a Guerra do Paraguai, o nosso amigo Dom Pedro II perdeu o apoio dos militares. Também perdeu o apoio da classe média, que estava oprimida pelas dificuldades econômicas, sem falar que essa classe média não esquece das perdas de filhos e escravos que acabaram sendo sequestrados e enviados para o fronte de combate, né? Bom, Dom Pedro II, que já perdeu o apoio dos militares da classe média, ele vai acabar por perder também o apoio da igreja, porque Dom Pedro II é descoberto que ele faz parte da ordem maçônica e a Igreja Católica não poderia admitir um maçom como imperador, interferindo na organização e na distribuição dos cargos eclesiásticos. Então, Dom Pedro II, por ser maçom,
ele perde o apoio da igreja. Então vamos ver, Dom Pedro II não tem mais o apoio do exército, Dom Pedro II não tem mais o apoio da classe média, ele não tem mais o apoio da igreja. O pouco apoio que resta a Dom Pedro II, aliás, ele tem pouco apoio e problemas que sobram, né? Então, o pouco apoio que Dom Pedro II tem, que lhe restou, é o apoio das elites agrárias, principalmente da elite nordestina. Dom Pedro II está mais endividado do que nunca com a Inglaterra e não tem a menor possibilidade de pagar esse débito, essa dívida. Então agora não tem outro jeito, ou ele se submete aos desejos abolicionistas dos ingleses, ou ele entrega parte do território brasileiro como pagamento do débito que o Brasil tem com a Inglaterra. Bom, Dom Pedro II tinha certeza que no momento que ele abolisse a escravidão, ele perderia o apoio das elites nordestinas. Ele ainda tenta um artifício. Que artifício é esse? Ele viaja para a França, segundo ele, em viagem de estudos diplomática, e deixa no seu lugar a sua filha, a princesa Isabel. No entanto, a princesa Isabel e o seu esposo, o Conde D, já foram instruídos por Dom Pedro II para assinar a abolição da escravidão, né? No momento que é assinada a abolição da escravidão pela princesa Isabel, os nossos amigos da elite agrária são pegos de surpresa, veem sua mão de obra desaparecer do dia para a noite e, mais que isso, um prejuízo terrível, pois um escravo, na realidade, ele era um bem, ele era um patrimônio. O valor de um escravo era muito alto. Seria como um carro nos dias atuais, né? Um carro popular nos dias atuais. De repente, esses carros populares todos vão embora. E de repente não tem mais ninguém para encher a garagem. Ou seja, acabou a mão de obra e eles ainda ficaram por cima com prejuízo. Então a elite agrária, principalmente a elite nordestina, imediatamente tira o seu apoio de Dom Pedro II. Então, após a abolição, Dom Pedro II vai perder o apoio completo da elite agrária, principalmente da elite nordestina. Sem apoio e com muitos inimigos poderosos, a elite cafeeira do sudeste do Brasil vê a oportunidade de tomar o poder, depondo Dom Pedro II e criando uma república. Gente, eu vou abrir mais um parênteses aqui para vocês notarem a diferença entre a elite agrária nordestina e a elite cafeeira do sudeste brasileiro. A elite agrária nordestina só queria manter os seus privilégios. A elite agrária do sudeste brasileiro queria tomar o poder. E para eles tomarem o poder, eles tinham que depor Dom Pedro II e criar uma república. Com esse objetivo, nós vamos ver que a elite agrária do sudeste brasileiro, principalmente os cafeicultores, irão criar o primeiro partido republicano brasileiro, que é o PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Irão criar diversos clubes republicanos pelo Brasil todo para difundir a ideia no Brasil, para difundir a ideia do Brasil se tornar uma república. E eles vão começar a investir em meios de comunicação e controlar os meios de comunicação para, primeiro, incentivar a transformação da monarquia em república e, segundo, para aumentar os boatos e provocar mais atritos entre militares e monarquistas. O tempo passou, os boatos aumentaram, as dificuldades também, e um certo dia, o Marechal Deodoro da Fonseca, cansado de tantos boatos, cansado de se sentir ameaçado pelos monarquistas, sem contar nada para ninguém, vai recrutar 100 cavalariços, vai mandar os 100 cavalariços vestirem seus uniformes de gala, observa, ninguém sabe para quê. Os cavalariços acreditavam que iam participar de um desfile. Vai cavalgar à frente desses 100 cavalariços, vai chegar em frente ao palácio do governo, sede e moradia de Dom Pedro II, e vai proclamar a república sem que ninguém soubesse do fato. A república é proclamada, os soldados voltam para o quartel, o Marechal Deodoro da Fonseca volta para casa e o Brasil se transformou numa república, sem que boa parte do povo brasileiro soubesse o que é república
ou participasse do fato. Então essa vai ser uma das grandes características da República Brasileira, a não participação do povo no processo de formação e controle da República. O povo foi colocado alheio ao processo. Aliás, todos praticamente foram colocados alheio ao processo. Poucos sabiam o que é uma república e os direitos e deveres inerentes a um processo republicano. Aliás, até os dias de hoje, né, se nós formos pesquisar, poucos sabem o que é uma república, poucos entendem o que é uma constituição, a sua abrangência, a sua necessidade, né? Poucos compreendem o processo. Imagina naquela época. Dom Pedro II, depois que o nosso amigo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, temendo represálias, afinal não tem apoio de mais ninguém, ele pega a sua família e vai, fugido, se autoexila na França. Né? E assim chega ao fim o segundo reinado, se instituindo uma república no Brasil que poucos sabiam o que era, para que servia e a quem servia. E principalmente uma república sempre alheia às necessidades e ao conhecimento da população. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui nós temos uma gravura no ato da proclamação da República pelo Marechal Deodoro. Aqui eles aumentaram um pouquinho, né? No fato só haviam 100 cavalariços, né? Não tinham canhões, não tinha nada disso. Mas a capacidade criativa do nosso povo é muito grande, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, assistam quantas vezes for necessário, vocês podem pausar, fazer anotações, né? O texto dos slides está muito bem, está muito completo, e eu continuo pedindo que Deus abençoe vocês e as vossas famílias, sempre me colocando à disposição de todos para dirimir dúvidas que vocês possam enviar pelo e-mail da plataforma. Muito obrigado. Desejo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde a todos e que todos fiquem bem e que possamos nos ver em breve. Até lá!